Domingo passado, nós falamos no capítulo 16, demos uma pequena recapitulada no 15 para pegar o fio da meada, porque o 15 anuncia os 7 últimos flagelos, e no capítulo 16 nós vimos os primeiros 6 flagelos, que é o derramamento das taças. E é dito que com esses 7 flagelos terá se consumado a cólera de Deus, feito está, porque a cólera de Deus terminará, completará o seu propósito quando a última taça for derramada. Então, isso tudo está dentro do período chamado Grande Tribulação, e a 7ª e última taça, ela descreve o final da tribulação, o que ocorrerá no finalzinho da tribulação. A primeira nós vimos que foi úlceras, né, que afetou o povo, e feridas malignas, terríveis, estouraram na pele das pessoas. O mar tornou em sangue, nós vimos a segunda taça. A terceira foram os rios que se tornaram em sangue. Então, a água potável, mar, sinônimo de alimento, né, de grande parte do alimento da humanidade, ficou escasso, acabou. E depois as fontes de água potáveis, né, os rios, também secou, virou sangue, secou como o povo saciar a sua sede. E aí nós vimos que a quarta taça, quando derramado, o sol, como que por assim dizer, superaqueceu, e mais feridas, mais úlceras por causa do intenso calor, arrebentou-se nas pessoas e elas blasfemaram ainda mais de Deus. Então, lembram que até eu mencionei lá naquele domingo, não é uma norma. O sofrimento não leva a pessoa a Cristo. Necessariamente não. Alguns, sim, devido ao intenso sofrimento, eles se achegam a Deus e se convertem. Muitos já se converteram, creram em Cristo por causa da luta, da dor que estava passando. Mas a grande maioria é blasfemar de Deus, e nessa ocasião aqui, isso se dará ainda com mais intensidade. As pessoas atribuirão a Deus o que de fato é verdade. Esses flagelos é a mão de Deus, derramando a sua ira sobre o mundo incrédulo que o rejeitou e sobre Israel que também o rejeitou. A gente já vê alguns indícios dessas coisas, destes fenômenos, né, acontecerem. Contudo, não se aproxima do que na realidade será no período da tribulação. O efeito estufa, por causa da camada de ozônio, isso já é discutido nos fóruns mundiais por aí afora, sobre preservar o meio ambiente por causa do efeito estufa. E só o que está acontecendo, eu digo só, muitos têm sofrido muito por conta disso, só comparando com o que ocorrerá na tribulação. Muitos cânceres de pele são exatamente por causa da camada de ozônio que está acabando. E o nosso Rio Grande do Sul, pensando no Brasil, é a região onde o buraco da camada de ozônio está maior, lá na região sul do Brasil. A Antártida tem um bloqueio muito grande, um buraco muito grande sobre a Antártida. Felizmente, por lá não tem seres humanos, né? Mas isso vai se intensificar até chegar nesse ponto aqui. O Sol, os raios solares não terão mais um filtro, que o ozônio ele filtra os raios UV, e o Sol chega aqui na Terra com a intensidade necessária para a vida, né? Sem a camada de ozônio, o raio passará intensamente, diretamente, e isso vai acabar com a saúde, com a pele das pessoas. Basta vocês se lembrarem, vocês conhecem muito bem de Gênesis, quando fala que na época do dilúvio, o povo riu e ignorou quando Noé disse que cairia água dos céus. Eles acharam aquilo uma estupidez, porque não chovia, lembram do texto? Não chovia até então. Uma neblina pela noite subia e regava a terra. Assim dizem os cientistas que naquela ocasião, e Deus fez a água do céu cair, então havia água, havia muita água, em forma de vapor. Isso tudo filtrava o sol, os raios UV do sol, por isso a longevidade daquela época. Cientificamente, eles assim explicam. A incidência do sol escaldante, como temos hoje, naquela época não existia. Aí as pessoas viviam muito mais. Se você vai para países extremos, também é perigoso, né? Para países da Europa, especialmente da Escandinávia, o povo vive bem mais, porque a incidência dos raios UV, o sol lá é muito mais brando, né?
Mas aí vem a quinta taça e diz que o trono da besta, com o derramar da quinta taça, tornou-se em trevas, cujo reino se tornou em trevas. Então aqui não é tanto a escuridade física. Também, por causa de tantos cataclismas, Amós diz isso, que o sol nascerá e se porá ao meio-dia. Então o dia ficará curtíssimo, né? O dia luz. Mas também isso aqui significa que o trono da besta, o reino da besta se tornou em trevas e que ele sucumbiu. O próprio anticristo, mesmo sendo um ser extraordinário, como a gente já tem estudado, para conseguir resolver os problemas da humanidade, porque a princípio ele fará isto sim, por isso ele será aceito como líder ideal para o mundo, ele resolverá o problema econômico não de um país, mas do mundo, no princípio do seu reino. Ele conseguirá resolver o problema econômico, que tem sido um caos para a humanidade. Não terá mais país de primeiro mundo, terceiro mundo, a economia será igualada, ele solucionará isso aí. Os problemas sociais da humanidade, extrema pobreza em um lugar e riqueza em outro, ele vai equilibrar tudo isso. O problema de doenças, a Covid, se fosse hoje, ele resolveria assim num segundo. Ele acharia a solução para esta doença e achará para tantas outras doenças. Ele resolverá o problema nesse sentido. Então a humanidade vai aclamá-lo como Deus, na verdade, exceto Israel. O mundo vai aclamar como um líder político ideal e até como um Deus, porque solucionar esses problemas que há séculos, milênios, a humanidade tem sofrido. Acontece que no decorrer da tribulação, na segunda metade especialmente, ele vai perdendo a capacidade de solucionar os problemas das pessoas. E nós veremos no capítulo 18, vamos ver. Aqui no 17 nós já vamos ver. Ele se voltar contra a falsa religião, que era aliada dele, por que ele se voltou contra ela? E no 18 nós vamos ver que os reis, alguns reis, se voltaram contra o anticristo. Por que razão? Estou só adiantando. Porque ele não terá condições mais, nessa altura não estará com condições de solucionar ou de cumprir aquilo que ele prometera. E eles se voltarão contra ele. Então o reino do anticristo, por fim, virará um caos. Social, político, econômico de novo. Basta pensar que nós já vimos no capítulo 6, com a abertura dos selos, que por causa de guerra e por causa de tudo, a fome vai prevalecer como nunca existiu na humanidade. O que a princípio ele trouxe solução, logo depois a fome vai ser como nunca houve, em nenhum país e nem em época nenhuma da história da humanidade. E a fome leva pessoas ao desespero, vocês sabem disso. Então, em todos esses sentidos, ele vai perdendo o controle do seu reino, por isso ele se tornou em trevas, eu estou só explicando essa quinta taça. E aí o povo continua blasfemando de Deus. E nós vimos que a sexta taça foi um parênteses, mostrando que o rio Eufrates se secará para abrir caminho aos exércitos do norte, que a Bíblia diz que virá para aniquilar com Israel. Porque os reis da terra e o próprio anticristo fará isso, né? Esses três espíritos semelhantes a rãs, espíritos imundos, que são demônios, eles sairão pela terra convencendo os reis da terra, porque haverá um monarca absoluto, o anticristo, porém, as nações terão seus reis, e esses reis darão à besta todo o seu apoio. Então, continuará tendo reis, porém, esses reis serão súditos desse rei maior, o anticristo. E esses três demônios saem, então, falando com esses governantes, convencendo-os a juntar os seus exércitos e descerem contra Israel para aniquilarem a Israel, porque a culpa de tudo isso é de Israel. Hoje já é assim, né? A gente vê muito alguns países dizendo que Israel precisa ser riscado do mapa, porque muito dos males do Oriente Médio, segundo dizem, é culpa de Israel, é responsabilidade de Israel. Então, esse desejo de aniquilar Israel foi desde a sua criação e terminará com esse período aqui que a gente está vendo. E aí é dito que essa batalha se dará num lugar chamado Armagedon. É um vale de Megido, vale de Josafá, vale de Bosra, é outro nome que é dado. É uma extensão que equivale a mais ou menos 280 quilômetros, onde essa batalha se dará e muito sangue vai escorrer ali. E quando essa batalha estiver acontecendo,
Cristo terá voltado seus pés à terra e ele destruirá todos os exércitos, esses que vieram contra Israel. O Senhor Jesus destruirá com a espada que sai da sua boca. Nós veremos isso lá no capítulo 19, explicado. Ficou faltando, então, naquela ocasião, o derramamento da 7ª taça, e nós vamos vê-lo hoje, e continuar no capítulo 17. Os versículos 17 ao 21 descrevem, então, o que ocorreu quando a 7ª taça foi derramada pelo 7º anjo. Eu vou ler aqui, os irmãos então me acompanhem. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, o santuário de Deus nos céus. É lá que a cena se desenrola, é de lá que as taças são derramadas. Eles saem do altar do Senhor e derramam. E esse 7º, então, quando derramou, ele estava do lado do trono, dizendo, feito está. Eu disse para vocês no domingo passado, consumado, feito está, é uma versão para a palavra tetelestai, ou seja, está concluído. Quando o anjo diz isto, ele quis dizer assim, a ira de Deus foi completada, o derramar da ira de Deus sobre o mundo incrédulo foi completada. Aqui, então, termina o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade no período da tribulação. E quando ela foi derramada, esta taça, versículo 18, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Sempre que Deus, desde o Velho Testamento, se vocês puxarem aí na sua mente, vocês vão se lembrar, quando Deus ia manifestar o seu poder, algumas de suas ações, vozes, relâmpagos, trovões, clangor de trombeta, sempre ocorria. Lembra dos 10 mandamentos no Monte Sinai? Uma vez que Abraão venceu uma batalha, é interessante aquilo, os inimigos, Abraão certo que ficou até pensando, eu acredito, mas eu não fiz nada, e não fez mesmo. Houve grandes trovões e pedras das montanhas começaram a rolar e os inimigos correram. Sempre que Deus manifestou o seu poder, relâmpagos, trovões e vozes acompanharam para mostrar o poder de Deus, o agir de Deus. E quando esses trovões, relâmpagos e vozes ocorreram, ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E olha o que ocasionou, o que efetuou, o que trouxe esse grande terremoto, versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E dar à Babilônia o cálice do furor da sua ira, nós veremos no capítulo 17 e 18. É ali que vai descrever, então, a destruição da falsa Babilônia, da falsa religião. Aqui ele está prescrevendo, dizendo que ocorrerá. Você vai ver, porque Deus se lembrou da Babilônia. Lembrou para quê? Para dar a ela o cálice do vinho do furor da sua ira. Isso está descrito no 17 e 18, que a gente já verá o 17, pelo menos, ainda hoje. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre a terra, sobre os homens, grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era grande, sobremodo. Meteoritos, eu vou começar de baixo para cima. Essa chuva de pedras, essa saraivada de pedras, são meteoritos caindo sobre a terra. Alguns intérpretes não gramático-literal da Bíblia, eles analisam o Apocalipse como sendo simbólico e figurado, né? Isso não são pedras reais caindo. Esta interpretação, essa linha de interpretação assim diz. E tem as suas explicações. Porque não seria possível tanta coisa física assim acontecendo. Sim, é possível, e não só é possível, como acontecerá. Ilha fugir do lugar, isso é irreal. Isso foge à lógica da ciência. Não foge. Se vocês se lembrarem, eu vou trazer aqui alguns, e não estamos na tribulação, e alguma coisa no sentido já tem ocorrido.
Eu vou mostrar para vocês. Aquele tsunami que teve no Sri Lanka, lembra aquele terrível lá? No Japão também. O Japão sofreu menos por causa da tecnologia e do preparo que eles têm para resistir. Aquele do Sri Lanka, a proporção foi igual. O estrago foi muito maior. O mar avançou 4, em alguns lugares 5 quilômetros. Você faz ideia do que é 4 ou 5 quilômetros? Daqui na União Evangélica tem 3. Então, coloca mais um, vai chegar na casa do pastor Jadir. O limite do mar sempre é até aqui. E ele entrou até lá. E ele não entrou até lá com marolinhas, mas com ondas de 2, 3, 4 metros. Uma profundidade terrível. Ele continuou daqui, nesses 5 quilômetros, com uma profundidade muito grande. Levando, varrendo tudo. Como vocês viram, casas eram devastadas, árvores eram derrubadas. E naquele tsunami, depois que passou, assim diz os geólogos, né? Foi passado isso na televisão, eu me lembro, algumas pequenas ilhas chegaram a mudar de lugar 50 centímetros. Isso não é nada. 50 centímetros não é nada. Mas saíram do lugar. Saíram do lugar. Várias ilhotas saíram do seu lugar. Naquele do Japão, eu ouvi o mesmo noticiário. Alguma porque o Japão, como toda aquela região, até mesmo lá no Sri Lanka, no sul da Índia ali, é muito fragmentado de arquipélagos, né? Então, muitas ilhotas de 1 quilômetro quadrado, de 500 metros quadrados, elas se deslocaram meio metro de lugar. E depois, mais tarde, eu fiquei impressionado com isto, é que os cientistas notaram, isso eles notam por causa do ciclo solar, né, durante o ano em volta da Terra, 365 dias, deu uma pequena diferença e eles foram, segundo eles fazem estudos, né, a Terra saiu do seu eixo, alguns 0, alguma coisa, que é imperceptível para a humanidade. Mas aquele tsunami fez com que a Terra saísse do seu eixo. Agora imagine o que não ocorrerá no período da tribulação. Isso sim é perfeitamente possível. E essas pedras são meteoritos, que o versículo aqui está descrevendo, que caíam sobre as pessoas e pesava 1 talento, ou seja, de 30 a 34 quilos. 1 talento é 34, são 34 quilos. Imagine pedra, não precisa ser grande para pesar isto, porque meteorito é metal puro, né? Vocês já viram aí na televisão alguns que caem, e eles pegam, aquilo é minério puro, então é muito pesado. Uma pedra desse tamanho vai pesar os 30 a 35 quilos. Agora imagine uma pedra do tamanho de uma bola de futebol de salão, caindo do espaço. A velocidade e o peso dela multiplica por causa da velocidade. Ah, mas isso ocorrerá? Vocês vão se lembrar que em 2013, dentre muitos meteoritos que têm caído, e nos últimos tempos, este ano, por exemplo, diz os cientistas que bateu recorde de meteoritos que têm caído. Só que eles viram poeira, a grande maioria deles, desintegram ao entrar na atmosfera. Vocês vão se lembrar daquele de 2013 que caiu no norte da Sibéria? Alguém se lembra daquilo? Eu vou descrevê-lo então. Procure sondar lá no YouTube que você verá. Meteorito cai no norte da Rússia. Se você puser lá assim, certamente vai aparecer. Alguns filmaram, porque já tem câmeras que ficam sempre posicionadas, e por acaso pegou, né? Ele passou muito baixo, 400 pessoas ficaram feridas pelos estilhaços das vidraças dos prédios por causa da velocidade, do deslocamento do ar daquele meteorito. A velocidade que ele passa causa aquele estrondo sônico, né, como um avião de guerra, e muitos estilhaços cortaram muitas pessoas. Alguns ficaram gravemente feridos, esses em número menor. Um meteorito causou o ferimento de 400 pessoas e, em alguns poucos, um ferimento mais grave. Meteoros cairão, sim, meteoritos cairão, sim, na Terra, naquela ocasião. A ilha fugiu, então estamos subindo, né, versículo do 21 para cima. O 19 fala que esse terremoto que houve dividiu a grande cidade, o 18 e o 19, dividiu a grande cidade em 3 partes, e caíram as cidades das nações. A grande cidade é a Babilônia. O próprio versículo está dizendo isto, e nós vamos ver no 17 também, a confirmação de que esta grande cidade, que se dividiu em 3, Babilônia, o sistema e
muito tem se dado esse nome para a religião pagã, a Bíblia, né? A Bíblia dá esse nome, essa designação para a falsa religião. Desde Babel, vocês vão se lembrar, a arqueologia tem confirmado isso. A Bíblia é suficiente, mas a arqueologia tem confirmado isso. Até Babel, de Adão até Babel, o mundo era monoteísta. Os achados arqueológicos mostram isso. A partir de Babel, com Nimrod, toda aquela Semíramis, a mãe dele, a partir dali, ela inventou toda uma coisa, que ele morreu e ressuscitou. Dali começou-se o culto idólatra. E por isso Babel, Babilônia, passou a ser uma designação da idolatria, do paganismo, da falsa religião. E no fim, este falso sistema religioso será destruído por Cristo. E onde estiver o governo deste falso sistema religioso, a cidade local onde estiver o império desse sistema religioso, será destruída com esse terremoto. E veja que o versículo explica e dá clareza nesse sentido. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Eu quero voltar nesse gráfico aqui. É um pouco mais profundo, mais escatológico. Nem todos têm interesse, não é capacidade de entender, mas têm interesse nesse tipo de estudo. Mas eu vou tentar pincelar aqui para mostrar para vocês o que significa as cidades das nações caíram. O intuito do nosso estudo é mais escatologia também, mas fazer aplicação para nossas vidas. O pastor Jadir tem falado isso desde o início, e eu quero me esforçar para seguir nesta linha também. Então, feito está o julgamento da falsa religião, e note, caíram as cidades das nações. O que isso significa? O mundo gentio não dominará mais sobre Israel, o povo de Deus. Aqui, com a caída da Babilônia e com a caída das cidades das nações, ele está dizendo o seguinte: o domínio dos gentios sobre Israel chegou ao fim. Então, deixe-me explicar o que é o tempo dos gentios. Esse gráfico vai nos ajudar a entender. Pense nessa linha horizontal como uma linha do tempo. Então, atrás ali está a nação de Israel, desde que Deus chamou Abraão, formou a nação de Israel, saiu do Egito, quando Josué, então, adentrou o povo na terra, venceu os principais reinos e apossou-se da terra, aí nasceu a nação de Israel, porque até então não era uma nação. Era a promessa de fazer desse povo uma nação. Porque para uma nação é preciso existir um povo, uma terra e uma legislação, uma lei e um governo. Até o período que o povo de Israel ficou no Egito, eles não tinham, era apenas o povo. Não tinham uma terra e não tinham um governo. Eles viviam sob o domínio do Egito. Quando Josué entrou com o povo, ele foi o primeiro líder governamental deles, ali nasceu de fato a nação que Deus prometera fazer de Abraão. E ao longo da nação de Israel, então, passando o período dos juízes, uma nação soberana, embora com várias investidas de inimigos, de filisteus, tentando aniquilar Israel, mas Israel era um governo centralizado, com reis, primeiro juízes, depois com reis, uma nação soberana. Muito bem. Quando começou o tempo dos gentios e o que significa isto? Estou dando esse pano de fundo para ver se a gente entende. No ano 604, Nabucodonosor invadiu Israel e levou cativo uma quantidade de pessoas, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentre muitos outros, foram levados para a Babilônia. Houve uma revolta do rei que Nabucodonosor deixou tomando conta da terra, Joaquim. Ele se rebelou não pagando tributo ao rei Nabucodonosor. Aqui já começou o tempo dos gentios. O que significa isso? Que Israel passou a viver sob o domínio das nações, deixando de ser uma nação absoluta, com seu rei próprio, com a sua governança própria, com a sua legislação própria, mas Israel, daí em diante, de 604, depois teve uma outra deportação por parte de Nabucodonosor, e por fim, em 586, ele destruiu o templo, toda Jerusalém, todos os muros da cidade, o palácio do governo,
Aí é que você vai ler em Neemias que ele voltou para reconstruir os muros, porque Nabucodonosor, nesse ano de 586, botou fogo e destruiu tudo. Efetivamente, aqui começa o tempo dos gentios, ou seja, o tempo em que os gentios pisariam sobre Israel e dominariam sobre Israel. Israel não mais seria uma nação soberana. Aí você pode estar se perguntando, mas quando findou os 70 anos do cativeiro babilônico, Ciro, agora já do Medo-Persa, no Império Medo-Persa, não permitiu Israel retornar? Permitiu. Israel não só retornou, reconstruiu seus muros, sua cidade, reconstruiu o templo, voltou a adorar, porém, quem governava sobre Israel era o Império Medo-Persa. Israel tinha que pagar tributos aos Medo-Persas, como se fosse uma colônia para a gente entender melhor. Israel não era uma nação absoluta. O Império Babilônico caiu, Medo-Persa continuou dominando sobre Israel, embora que permitiu o seu retorno. O Império Medo-Persa caiu, veio o Império Grego, que continuou dominando sobre Israel. Aí você chega lá pelo ano 160, 164, com um imperador grego que foi o pior para Israel, Antíoco Epifânio. Ele quase que aniquilou com Israel, chegando ao ponto de impedir os judeus de guardarem os sábados. Os judeus foram forçados a trabalhar no sábado, coisa que a lei dizia a eles para não fazer, e eles cuidavam muito disso. Trabalharam forçosamente no sábado. Foram impedidos de sacrificar no templo. E não só isso, Antíoco Epifânio chegou ao ponto de entrar no templo, no Santo do Santo, que só o sumo sacerdote podia entrar, e sacrificar ali uma porca para afrontar a Israel. Você vê isso, não estou aqui ratificando, né? O Macabeus, o livro 1º e 2º Macabeus é apenas histórico, e como história é verdadeiro, fala muito desse período. Se você quiser ler, historicamente é um livro que vai te dar muitas instruções. Daniel, o profeta Daniel, também fala muito desse período, de alguns acontecimentos desse período. Então, Israel foi por vezes quase que aniquilado e dominado, constantemente dominado pelos gentios. Voltando, eu esqueci até de mencionar, vocês vão se lembrar da história de Esther, ainda sob o Império Persa, né? O perverso Amã tramou tudo aquilo, e se não fosse a mão de Deus, Israel teria sido aniquilado naquela ocasião, vocês lembram da história. E Antíoco Epifânio, como eu acabei de falar, o Império Grego caiu, veio o Império Romano, que dominou e pisou sobre Israel com muito mais dureza, com muito mais intensidade ainda. E por todo esse tempo, desses séculos, né, Israel sempre pagando tributo para essas nações dominadoras, né, para esses impérios dominadores. Tanto que na época de Jesus, muitos resistiram por ele ter chamado Levi, que era um cobrador de impostos, Mateus. Zaqueu, vocês lembram que ele era um cobrador de impostos, para Roma, cobrando imposto do povo de Israel para Roma. E Israel estava já fadigado por causa desse domínio, desse peso sobre eles. Tanto é que eles, a princípio, aceitaram muito bem Jesus, pensando, ele vem como rei, e de fato veio, né, para nos livrar desse império romano e ele estabelecer o reino, e nós é que vamos ser absolutos, reinarmos absoluto com o nosso rei. Isso não ocorreu. Ao invés dele subir num trono, Jesus subiu numa cruz. O reino foi, como que chamam, postergado, né, jogado para frente. E durante todos esses séculos, depois da morte de Cristo, Israel continua nesse sistema, dominado pelas nações, não uma nação absoluta. Aí você pode estar se perguntando e querendo até me dizer, mas Israel não está lá como uma nação soberana hoje? Como uma nação soberana, não. Espera que eu vou mostrar. No ano 70 depois de Cristo, Roma, na pessoa do general Tito, invadiu Jerusalém, destruiu totalmente Jerusalém e os judeus foram dispersos. O que na teologia, muitos gostam de usar essa palavra chique, né? Ali ocorreu a diáspora, que nada mais é, nada menos é do que dispersão. A palavra diáspora significa isso. Então, no ano 70, Israel foi disperso para todo mundo. E é todo mundo sem ser enfático, sem ser figura de linguagem. É todo mundo mesmo. Até para as Américas, não naquela época que não existia ainda, existia, né? Não tinha sido descoberta as Américas, mas o povo judeu foi disperso para a Rússia, para a Sibéria, para o Oriente, para a Europa naquela época, e depois, com o descobrimento das Américas, para cá também. 1500, os judeus foram dispersos.
e foram sendo dispersos. E para todo lugar que os judeus chegavam e formavam a colônia, eles eram rejeitados, muito perseguidos. Até que nasceu um termo, um movimento, né, e esse termo significa isso, vocês já ouviram falar? Antisionismo. O antisionismo é muito forte até o dia de hoje. Sionismo vem de Sião, Sion em inglês. Então, Sião é um símbolo de Jerusalém e um símbolo de Israel, simboliza a nação de Israel. Anti-Sião é anti-Israel. Então, há muitas nações anti-sionitas que querem ver a destruição de Israel. Ou mesmo que não queiram ver a destruição de Israel, não reconhecem o Estado de Israel que foi formado em 1948. E essa perseguição, então, ao longo desses muitos séculos, desde o ano 70 depois de Cristo até 1948, Israel perseguido, sem ser uma nação absoluta, sem ter um governo absoluto. Em 45, de 40 a 45, não é preciso nem ressaltar muito, né? 6 milhões de judeus foram mortos, aniquilados pelo nazismo. Sofreram demais. Ao final da Segunda Guerra Mundial, então, foi criado o Estado de Israel, reconhecido, né? Não é nem criado, a gente usa essa expressão, é errada. Foi reconhecido, porque o Estado de Israel sempre existiu. Agora foi reconhecido pela ONU, e um brasileiro foi quem deu a assinatura lá, que ganhou, né? O Aranha, reconhecendo o Estado judeu, e Israel passou, então, a habitar a sua própria terra. Muitos já habitavam, mesmo nessa dispersão, muitos judeus continuaram ali, mas sem nação, um povo ali. Em 48, então, foi instituído um governo, e a nação de Israel está lá. Então, é um governo absoluto, não é. As nações ditam as normas e as regras para Israel. Basta ver a geografia de Israel, o que é para ser deles, eles não ocupam e nem podem ocupar porque as nações impedem. Politicamente tem muita nação que impede. A faixa de Gaza é de Israel. Vocês viram há pouco tempo agora o que aconteceu lá, aquele confronto do Hamas que habita em Gaza contra Israel. Aquele território é de Israel. A Cisjordânia é de Israel. E as colinas de Golã é aquela briga. Ora, Israel consegue ocupar, mas não faz parte do seu território, territórios ocupados por Israel. E isso a contragosto de muitas nações, e nações importantíssimas até da Europa. Não concordam que o território de Israel seja daquele jeito. Ou pelo menos que Israel deveria reconhecer e rachar metade para a Palestina, do território nação palestina, e a metade para Israel. E Israel não concorda com isso. Ele quer a sua nação como um todo. E o tempo dos gentios, voltando para o versículo, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, a cidade dividiu em 3, caíram as cidades das nações. Quando terminará o tempo dos gentios? Olhando para o gráfico, naquela linha, Israel está vivendo, hoje na época da igreja, ainda sob o tempo dos gentios. O tempo dos gentios está em vigor aí, dominando sobre Israel. Entra a tribulação, os 7 anos da tribulação, aí que os gentios vão pisar sobre Israel. Nós já estudamos sobre isso. Se já pisam hoje, pisaram ao longo da história, e se já pisam hoje, no período da tribulação, isso será ainda com muito maior intensidade. Vocês vão se lembrar que na metade da tribulação, já foi estudado pelo pastor Jadir, no capítulo 11, quando foi dito a João, meça o templo, o seu átrio, mas deixe os que nele adoram, mas deixa de fora o átrio, porque ele será pisado pelos gentios por 42 meses. Estão lembrados daquilo? 42 meses equivale a 3 anos e meio. Os 3 últimos anos e meio da tribulação, o anticristo e todos os seus seguidores a aniquilarão, esmagarão, judiarão ao máximo com a nação de Israel, nesses últimos 3 anos e meio. É isso que o texto lá está dizendo. Então, no final da tribulação é que termina o fim dos gentios, o tempo dos gentios, que começou lá com Nabucodonosor, e o domínio dos gentios sobre Israel terminará ali no fim da tribulação com a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque aí Cristo destrói todos os inimigos de Israel. Olha o que ele diz aqui. Lembrou-se Deus da grande cidade para dar-lhe o cálice do vinho do seu furor. Ele vai aniquilar com os perseguidores de Israel, dentre eles a falsa religião. O poder político do anticristo durante a tribulação, ele vai aniquilar com esse domínio, com essa tribulação que estão impondo sobre Israel,
E acabará o fim do tempo dos gentios, por quê? Porque aí Cristo, o rei de Israel, descerá ali, e ele sim, não os gentios mais, mas ele, Cristo, será o rei de Israel. Ele reinará sobre Israel. E um reino de paz, que nós vamos ver ainda nos próximos capítulos, que perdurará por 1000 anos aqui na terra, um reino físico de 1000 anos. Então, Cristo reinando sobre Israel porá fim ao domínio dos gentios sobre Israel. Mas Cristo, como sendo um descendente de Davi, reinará sobre Israel e terminará o tempo dos gentios. Lucas 21, 24, só para confirmar isso aí. Sim, Márcio. É porque é muita coisa, como já disse no passado, acho que domingo passado eu falei isso, hoje eu falei de novo, que isso aí é muito complexo, né? Para explicar em pouco prazo como é uma escola dominical. Mas a gente já estudou, Márcio. Lá no capítulo 12, quando fala assim, e em outros lugares também, o dragão foi perseguir a mulher, mas Deus a escondeu no deserto. Estão lembrados? Aí, não podendo lutar contra a mulher, ele foi lutar contra os restantes da descendência da mulher. Os crentes não judeus. Quem não aceitou a marca da besta. Ele vai lutar contra os que não aceitaram a marca da besta. A intensidade do seu furor é contra os judeus, como você está lembrando aí. Mas também será contra todos os que não aceitaram a marca da besta. E muitos gentios, no período da tribulação, não aceitarão a marca da besta. E se converterão esperando o Cristo que os judeus estão esperando, o verdadeiro Messias que os judeus estão esperando. Espera aí, eu quero ler o 21, 24 de Lucas. Enquanto isso, eu quero ver se eu me lembro de alguns versículos, Márcio, para dar uma resposta mais bíblica disso, né? Que gentios também crerão em Cristo na tribulação e não aceitarão a marca da besta. Se não me lembrar nesta lição aqui, nessa aula de hoje, eu trago no próximo domingo. Mas muitos gentios não aceitarão a marca da besta esperando o verdadeiro Messias. Isso. Eu acabei de me lembrar aqui e vou voltar num texto. Vai te dar clareza. Mesmo que eu não chegue no fim da onde eu planejei hoje, isso para mim não é problema. Tirar dúvidas é que é o mais importante. Eu vou voltar aqui. Eu lembrei de um versículo que eu vou te ajudar a entender isso aí. Lucas 21, 24, desde o 20, Lucas 21, 20, Jesus está falando, esse texto é um texto paralelo com Mateus, com Marcos também, que fala do fim da grande tribulação. Quando vocês ouvirem falar, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não dei crédito, porque não será assim a sua vinda. Será como um relâmpago que desce de repente, né? Assim será a segunda vinda de Cristo. E por que Jesus fala? Quando alguém disser, eis aqui o Cristo, não dei crédito, porque estará ocorrendo isso, o anticristo. Ele se dirá Cristo e muitos dirão, esse aqui é o Cristo. Dirão para os judeus. Aí Jesus já está advertindo aqui, no seu ministério, quando disserem isso para vocês, não acreditem, esse será o falso Cristo, ou o anticristo. Porque a vinda do Filho de Deus não será assim, ele não aparecerá assim como uma pessoa normal ali, mas será como um relâmpago descendo do céu. Assim será a segunda vinda de Cristo, não o arrebatamento. A segunda vinda lá no fim da tribulação. E aí chegando no 21, versículo 24, Jesus está falando especificamente dessa trajetória toda que eu descrevi para vocês, de os gentios estarem dominando sobre Israel. Olha só o 21, 24. Cairão ao fio da espada os judeus. Que o contexto para trás nos mostra isso. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Lembra do ano 70 que eu falei da diáspora, que os judeus foram dispersos por todas as nações? Praticamente por 2000 anos ficou assim. Acabei de descrever, né? É isso que Jesus está falando que aconteceria e aconteceu. Todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por todos. Por eles. Por eles quem? Pelos gentios. E é o que está ocorrendo, e é o que, como já acabei de falar, culminará com o período da tribulação, onde aí sim que serão pisados extraordinariamente. É isso que esse versículo está dizendo. Então, explicado o derramar da sétima taça, resumindo, o derramamento da sétima taça dará fim à tribulação. Porém, agora vai prosseguir, ele explicando como ele vai aniquilar a Babilônia. Para vocês entenderem, ficar mais fácil para entender, é mais ou menos assim. A Bíblia às vezes tem isso, a gente precisa ficar muito atento para ler e estudar, especialmente se você vai estudar.
Gênesis capítulo 1, Deus fala da criação. Terminou, fala, fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança os criou. Aí vem o capítulo 2. Aí ele vai descrever como é que ele criou o homem, como é que ele criou a mulher. Mas no capítulo 1, ele já diz que criou homem e mulher. No 2, ele não está recriando. Ele está explicando como foi essa criação. Porque lá só fala, criou Deus o homem e a mulher. O homem é a sua imagem e semelhança. Agora no 2 ele vai explicar. Aqui ele explicou a queda da Babilônia. Que quando derramar a 7ª taça, a Babilônia será aniquilada. Agora ele vai explicar no 17 e no 18 como se dará isso. Versículo 1. Capítulo 17 vai descrever a grande meretriz. Então os capítulos 17, 18 e 19 formam um bloco explicando a destruição e o aniquilamento da falsa meretriz, que é chamada falsa meretriz, Babilônia, que é a mesma coisa, a falsa religião. O capítulo 17 fala da natureza da grande meretriz, que nós vamos ver hoje. O 18 fala da inevitável e completa queda da Babilônia, mas o versículo que a gente leu já não está descrevendo a queda dela, agora vai explicar o 18. O 19, contrastando com a queda da Babilônia, a falsa religião, o 19 vai falar da alegria da verdadeira igreja, vindo com Cristo para reinar gloriosa sobre a terra e pela eternidade. No capítulo 17 a gente encontra, uma descrição da grande meretriz, uma descrição da besta e uma descrição da vitória de Cristo sobre a besta e a falsa religião. Sobre a grande meretriz, 17, 1 a 4. Eu vou ler, eu não vou pedir para lerem, que eu já fiz isso no passado, e quem está em casa não ouve. Sim? Quem são os gentios? Certo. Eu sei, mas eu fiquei te devendo e eu vou mostrar. E isso tira a dúvida, às vezes uma pergunta de Márcio, tira a dúvida de muitos, porque às vezes outros não perguntaram, mas tem essa mesma dúvida, Quando Cristo voltar no fim da tribulação, os judeus serão salvos. Então isso é ponto pacífico, nós entendemos com facilidade isso. Mas muitos gentios também crerão durante a tribulação, não aceitando a marca da besta. Então, quando Cristo vier estabelecer o seu reino, os judeus, tudo bem, está sendo ensinado desde o Velho Testamento, que no fim da tribulação os judeus serão salvos, mas e os gentios que não creram, não receberam a marca da besta e creram em Jesus, que categoria que eles são? Não é nem judeu e não é gentio. É como a igreja hoje também, que a igreja não é gentia, não é judia e também não é gentia, é a igreja. Mas voltando para João, eu espero que seja João, quer ver? Se eu não achar a referência, eu vou citá-la e vocês vão se lembrar da história. É João mesmo, João capítulo 3, é um dos textos que explica isso muito claramente. Os gentios, quando Cristo voltar no fim da tribulação, que não aceitaram a marca da besta, entrarão com ele para o reino. Em que categoria? É isso que esse texto aqui vai mostrar. Os discípulos de João, para ganharmos tempo, João Batista, o precursor de Jesus, chegaram para ele e disseram: Mestre, aquele de quem falas está do outro lado do Jordão e está fazendo mais discípulos do que o Senhor. O que eles quiseram dizer com isso para João? Fica esperto, porque senão ele passa na sua frente. Em outras palavras, foi isso que eles quiseram dizer para João. E aí a resposta de João é fantástica, que deve ser uma característica do nosso coração também, como servo de Deus. Versículo 27. Respondeu-lhe João a esta colocação deles: aquele de quem o Senhor fala está fazendo mais discípulos do que o Senhor. João, no 27, responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Só isso aqui já bastaria. O que João está querendo dizer? Se ele está fazendo mais discípulos, e se isso continuar e ele sobressair a mim, ninguém recebe uma autoridade dessa se não tiver vindo do céu. Então, se ele está crescendo assim, amém. Em outras palavras. Mas ele continua. Aqui que vem a explicação. Quer ver? Notem bem. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. O que João sempre disse aos seus discípulos? Eu não sou o Cristo. Lembra lá, eu não sou digno de desatar as sandálias, que João já tinha falado no passado, Eu não sou o Cristo.
mas fui enviado como seu precursor. Isso nós sabemos muito bem. 29. O que tem a noiva é o noivo. A noiva é quem? A igreja. João está falando, profeticamente, ele está falando isso. Quem tem a noiva é o noivo é Cristo. Então, tudo bem. É o Cristo. O noivo é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se completou em mim, João está dizendo. João, ele entendia profeticamente, por ser um profeta, que ele não era a noiva. Vocês têm que entender isso aqui. João, ele viveu sob o Velho Testamento. Então, ele é Israel. Quando Cristo voltar no fim da tribulação, ele vai salvar os judeus que não receberam a marca da besta ali. Os judeus do Antigo Testamento, inclusive João, ressuscitarão. E eles entrarão com Cristo para o milênio, não como a noiva. Israel entrará como amigo do noivo. E o restante de os gentios que creram durante a tribulação, que o gentio que crê hoje, ele é a igreja, que já foi arrebatada no início da tribulação. Quando Cristo voltar, então, no fim lá da tribulação, naquele gráfico, ele salva o Israel, separa a ovelha de bode, aquilo que a gente viu já. Os judeus salvos da tribulação entrarão para o milênio, juntamente com Cristo, que já desceu com a sua noiva, a igreja, e eles serão como amigos do noivo. E os gentios que se converterem na tribulação serão também os amigos do noivo. Aí tem vários textos, né? Capítulo 21 de Mateus, vocês vão se lembrar daquela parábola que Jesus contou, que ele enviou mensageiros para convidar para o casamento, mas esse não quis por isso. Esse disse que tinha tarefa para fazer e não aceitou o convite para vir. Estão lembrados desse texto? E aí ele falou para os seus, olha, a gente foi, convidou, um disse que não pode, porque tinha negócio para fazer, outro disse que tinha outra coisa, outro disse que tinha uma responsabilidade, não veio. Esse convite era para os judeus, na figura da parábola que Jesus está contando. Aí quando eles voltam e dizem, mestre, nós fomos e todos excusaram, um a um, dizendo que não podia vir, por isso, por aquilo. Aí Jesus manda de novo, vão agora pelas encruzilhadas, pelas estradas, e chame meretriz, mendigo, cobrador de imposto, gentios, para que venham. E vieram. E aí Jesus diz lá no fim, no final dessa história, diz assim que alguns quiseram entrar para o banquete da ceia, que é esse evento lá no fim da tribulação, quando Cristo então estabelecer o seu reino. Virão para entrar para o casamento efetivamente de Cristo com a igreja. Aí muitos virão, mas ele olhará assim, o dono da festa. Amigo, você não está com veste nupcial, como é que você entrou aqui? E o expulsa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus está convidando os gentios para fazer parte daquilo que Israel rejeitou. Então, no final da tribulação, quando Cristo estabelecer o seu reino, os judeus do Antigo Testamento serão os amigos do noivo. Os salvos judeus da tribulação serão os amigos do noivo, que também entrarão para o milênio. E os gentios que creram em Cristo durante a tribulação, recusando a marca da besta, são também os amigos do noivo. Cristo e a noiva e os amigos do noivo reinarão pelos 1000 anos. É muita informação para pouco tempo, né? Eu sei. Mas vamos tentando tirar as dúvidas. Versículos de 1 a 4, do capítulo 17. O anjo então diz, esse que derramou a 7ª taça, né? Veio um dos anjos, desses que tinha as 7 taças para derramar, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas. Então vamos aqui interpretar e aplicar algumas coisas para a nossa vida cristã, porque senão não tem muito sentido. Aqui agora, como disse a princípio, vai descrever como foi o aniquilamento desta falsa Babilônia, da meretriz, que também é chamada assim. Meretriz é sinônimo de prostituta. Por isso, esse nome é aplicado para a falsa religião, né? Ela prostituiu o verdadeiro cristianismo, deturpou o verdadeiro cristianismo. E é dito que ela se acha sentada sobre muitas águas. Eu falei no domingo passado que águas, escatologicamente, quando dá para aplicar assim, o texto vai ser bem claro, água simboliza as nações, as gentes, né? E especialmente no sentido da sua instabilidade. O mundo é instável. A falsa religião é instável.
E eu vou explicar como. Não quero muito citar aqui, mas você conversa com um católico sobre a salvação, ele fala, não sei, não tenho certeza. As boas obras é que ditam se vou entrar no céu ou não vou entrar. Existe uma constatação terrível nesta teologia de salvação. As boas obras, se elas pesarem mais, eu serei salvo. O conceito das religiões, seja hindu, qualquer uma dessas, cristianismo, falso cristianismo, ou hinduísmo, ou islamismo, a base é essa, a tônica é essa. Se as boas obras pesarem mais, ele vai para o paraíso, ele vai para o céu, ele vai o que a religião prega. Se as más obras pesarem mais, eu não entro lá. Qual a constatação terrível desta teologia? A pessoa só vai descobrir qual pesou mais quando não tiver mais recurso. Captaram? Ele morreu. Ele pôde entrar, se fosse assim. Então as boas obras pesaram mais, por isso eu estou aqui. Excluiu a graça. Não é por aí, estou só criando uma situação hipotética, mas isso é impossível, ser salvo por boas obras. Vai pesar mais são as más obras, ele vai constatar isso. Ele vai chegar lá, puxa, não pude entrar porque as más obras pesaram mais. Só que aí é sem recurso, não tem mais retorno. Não tem como ele resolver isso, voltar e praticar boas obras para compensar a sua salvação. A falsa religião fala da instabilidade das nações e a falsa meretriz, como a falsa religião, fala da instabilidade da falsa religião, que não dá segurança para nenhum dos seus seguidores, como nós, os verdadeiros crentes, temos. Eu tenho certeza absoluta que eu estou salvo. Isso é estável, porque isso não depende de mim, depende daquele que me salvou. Eu gosto muito do versículo de Paulo, lá em 2 Timóteo 1, parece-me que 9, quando ele fala assim, que não se envergonhava do evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, não no que. Isso faz grande diferença. No que tenho crido é uma coisa, mas eu sei em quem tenho crido, e ele é poderoso para guardar. Em quem? A falsa religião, elas depositam sua fé no quê? Em objeto, na boa obra, não é numa pessoa, e não é na pessoa certa que é Jesus. Né? Por isso não traz estabilidade, como o cristianismo verdadeiro traz. Então essa falsa meretriz sentada sobre muitas águas fala do domínio que a falsa religião teve sobre a humanidade desestabilizada. Sempre foi assim. E qual seria esse falso cristianismo? Aí muitos aplicam para o romanismo. Eu não quero forçar nesse sentido. Com quem? Especialmente por causa dessas próximas descrições. Essa falsa meretriz, olha o que ela fez. Com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O vinho da sua devassidão, da sua falsa teologia, do seu falso ensino. O falso cristianismo sempre ensinou, é lógico se ele é falso, um falso cristianismo, um falso meio de salvação, um falso meio de obter perdão. Você vai, confessa, você vai e faz tanto sacrifício que você terá esse perdão, esse pecado perdoado. Isso é um falso cristianismo, um falso ensino. O perdão verdadeiro é confessar e reconhecer diante do Senhor que pequei e está perdoado. É isso que o verdadeiro perdão bíblico ensina. A salvação, não precisamos nem dizer, é pela fé em Cristo Jesus e pronto, não é meritório. Mas essa falsa religião, ela embebedou, ela iludiu com seu falso ensino a muitos, inclusive reis. Reis se prostituíram. E se você olhar na idade, não só na Idade Média, na Idade Antiga, né? A falsa religião, não estou querendo aqui mencionar nome de religião, constituiu o rei, destituiu o rei, eles tinham essa autoridade. O rei não queria seguir, alguns assim fizeram, não quiseram seguir esta religião. O líder desta região, depois tal rei, excomungou tal rei, e eles tinham um receio tão grande disso, de resistir à religião da época, à liderança religiosa da época, que eles se submetiam com medo da excomunhão. Porque isso era quase que mais pesado do que perder o título e o cargo de rei, ser excomungado. Que foi o que ocorreu com Martinho Lutero, né? Vocês bem sabem que por causa daquilo que ele fez, ele foi excomungado. Só que ele não levou aquilo a sério porque ele reconheceu o verdadeiro evangelho e a Cristo como seu Senhor.
Versículo 3. O João está dizendo: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi a mulher montada numa besta escarlata. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, nós já lemos e estudamos no capítulo 13. Vocês lembram que o pastor Jadir ensinou? É a besta surgindo, porque 7 cabeças e 10... É o contrário? 7 cabeças e 10 chifres. São 7 reis que darão a ela todo o seu poder. Cabo eleitoral, né? Eles assegurarão a ela o direito de reinar, e quem se opuser a ela, esses reis ajudarão a combater esses indivíduos. Repleta de nomes de blasfêmia. Então, a grande meretriz é conhecida por sua riqueza, né? Sua influência, sua riqueza e seu poder. Eu estava aqui. A grande meretriz é associada com a besta. Está aí. E ele então vê essa meretriz montada numa besta, pensando que a meretriz é a falsa religião, a falsa Babilônia, a falsa religião, e a besta é o líder político. A besta é o líder político. Então, o poder do anticristo durante a tribulação, ele será um poder, um governo político-religioso. E sempre foi assim na história da humanidade, irmãos. A política, nos nossos dias nem tanto, mas na época dos impérios, a política era entrelaçada com a religião. Vocês vão se lembrar, rapidamente aqui, Nabucodonosor, o primeiro império dominante sobre Israel, o primeiro grande império. O Egito também foi, né? O faraó era tido como um deus. Ele reivindicava isso para si, os faraós. Quando Nabucodonosor assumiu o trono, vocês vão se lembrar daquele sonho que ele teve de uma grande estátua e ninguém sabia interpretar, Daniel interpretou, que simbolizava ali os impérios, né? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e os pés de barro e ferro, o Império Romano ressurgido do Anticristo, que é o que a gente está vendo. Quando Daniel, então, deu essa explicação para Nabucodonosor, logo depois, pouco tempo depois, o que Nabucodonosor manda fazer? Uma estátua de ouro, gigantesca, de 30 metros de altura, e diz que todos deveriam adorar aquela estátua. Ele estava buscando glória para si, adoração para si, porque Daniel falou que a cabeça da estátua de ouro simbolizava o Império Babilônico. Nabucodonosor, então, pensou: vou fazer uma estátua não só com a cabeça de ouro, mas toda ela é de ouro. Eu sou absoluto, e eu sou divino, e vocês devem me adorar, o meu império, o Império Babilônico, e, consequentemente, o imperador. E depois, para frente, vocês vão vendo que Daniel, quando foi jogado na fornalha de fogo, o da fornalha de fogo foram os 3 amigos, Daniel na cova dos leões, por não querer adorar o rei Dario como Deus. Aí vocês vão para Antíoco Epifânio, ele diz, o nome dele até assim prefigura, né? O Deus coroado na terra. Epifânio, Epifanês é coroa. Antíoco Epifanês. Antíoco, o Deus feito homem. Você vem para o Império Romano, os Césares se auto-intitulavam deuses. Então a religião sempre esteve entrelaçada com a política, com o governo. E o governo do anticristo não será diferente. Ele será um poder político e religioso. E com nome de blasfêmias. Às vezes a gente fica receoso de falar certas coisas, né, de mostrar, repletas de nomes de blasfêmia. Ao longo da história sempre teve blasfemadores de Deus. Mas como líderes, esses que se reivindicavam deuses, né, os imperadores, como eu falei, aquilo é blasfêmia. Seja desde Nabucodonosor, aquilo é blasfêmia. Eu sou Deus, me adore, isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é você falar mal de Deus ou querer se colocar no lugar de Deus, como foi o caso de Lúcifer, aquilo foi uma blasfêmia. O clímax da blasfêmia, né? Mas na história, olha aí, em 1556, Pio V, ele pôs a seguinte bula: o Papa e Deus são a mesma coisa. Isso é uma blasfêmia. Em 1964, Leão VIII, ocupamos na terra o lugar do Todo-Poderoso. Isso é blasfêmia. E em 2005, bem recente, que muitos aqui conheceram, João Paulo II, o Papa não é apenas o representante de Jesus, mas ele é Jesus aqui na terra, né?
por exemplo, são algumas das blasfêmias. E lá naquele período, a falsa religião, dentro da tribulação ali naquele período, vai blasfemar com muito mais intensidade de Deus, né? E eu quero terminar aqui no versículo 6, para ficar faltando um assunto assim mais arredondado. A mulher embriagada com o sangue dos santos, versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos, das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Lá no versículo 19, que a gente leu do capítulo anterior, João, a ele é mostrada a destruição da Babilônia. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do seu furor, da sua ira. Então aqui agora está sendo descrito como de fato se deu a queda dela. É Deus que está levantando o próprio anticristo e os seus aliados para destruir a falsa religião, que era aliada dele. Olha só que loucura que vai virando esse negócio dentro da tribulação. A falsa religião era uma forte aliada do anticristo no seu governo. Mas por alguma razão, lá no fim das contas, o anticristo aniquila essa falsa religião, querendo poder só para si. Essa mulher achava-se vestida de escarlate, a gente viu, no versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso, como reportei bem no início, desde Babel em diante, a falsa religião nasceu ali em Babel, a idolatria e o falso culto, não a Deus, mas a deuses, começou ali. Você vê isso lá em Romanos, vou levar sua mente para lá, quando que fala que os povos são por isso indesculpáveis, porque ao invés de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura. Aquilo é uma descrição do período de Babel ali, que passou a perdurar na história da humanidade, adorando a criatura, ao invés de adorar o Criador. E aqui, no versículo 6, essa mulher, embriagada com o sangue dos santos e dos profetas, ela ludibriou a muitos, né? Levando-os a uma falsa fé, a uma falsa esperança, e agora o Senhor vai julgá-la por isso. E como é que ele vai julgá-la? Fazendo com que o próprio anticristo a aniquile. E ela vai beber o sangue que ela deu a beber idolatria, agora derramou sangue de muitos que não quiseram segui-la, agora o Senhor vai fazer com que ela beba esse sangue. Vocês vão se lembrar de Caim, quando Abel foi morto por Caim, depois Deus chega para Abel e ele fala assim para Caim: o sangue de Abel, teu irmão, clama a mim. O Senhor é o grande vingador. Esta falsa religião matou muitos durante o período da tribulação. O Senhor agora vai cobrar isso dela. E a gente termina aqui. Domingo que vem a gente continua. Eu só quero terminar com um contraste, fazendo uma aplicação aqui para nós. A falsa religião, seja hoje, como se dará no período da tribulação, ela se acha rica. Ela se enriquece a si própria. Vocês vão se lembrar da falsa igreja Laodiceia, né? Que será vomitada da boca de Cristo na tribulação. O que ela diz de si mesma? Rica estou e não viúva nunca serei e não preciso de nada. A falsa religião, ela se auto-enriquece, ou ela acha que ela é rica. A verdadeira igreja, ela é penitente, ela é sofredora, ela é pobre. Vocês vão lembrar de Filadélfia também. Tu dizes, sou pobre, fraco, contudo, Deus fala para ela ali. Eu colocaria uma porta aberta que ninguém fechará, você fará muito. A igreja verdadeira é pobre, mas ela se tornará rica, ela já é, e efetivamente ela se tornará rica em Cristo, porque ela está revestida, não da glória própria, como a falsa religião, mas da justiça própria, como a falsa religião, mas da justiça de Cristo, e isso a torna rica. Mesmo que financeiramente, fisicamente, a igreja verdadeira, você seja pobre, você é rico por estar revestido com a justiça de Cristo, ao contrário da falsa religião. Que Deus nos abençoe.